Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a vigilância em saúde. Esse tema ele vem bem a calhar nesse momento em que a gente está, porque a gente vai entender algumas coisas que a gente muitas vezes ouve na TV, a gente vê aí nos noticiários e a gente não sabe muito bem o que significa, né? Então a gente primeiro, antes da gente pensar o que é vigilância em saúde, a gente precisa pensar um pouquinho o que é vigilância, né? Vigilância vem de vigiar, exatamente, a gente ficar vigilante. Então a gente perceber, né, através da observação, através dos estudos e da análise de situações, né, quais são os problemas que estão acontecendo. Então, a vigilância em saúde, ela foi definida em 2013, então como um processo contínuo, é contínuo, então não é pontual e sistemático, ou seja, é organizado. De quê? De coleta, consolidação, disseminação de dados sobre os eventos relacionados à saúde. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente entende hoje que saúde não é só mais a ausência de doença, muito menos o completo bem-estar físico, psicossocial, né? Considerando que a gente tem um conceito ampliado de saúde, que diz que a saúde é o resultado de todas as relações que a gente tem, então, dos nossos processos de relação com o meio ambiente, relação com renda, acesso, né, social, a gente precisa entender que quando a gente fala em vigilância em saúde, nós vamos ter coleta dos dados, consolidação dos dados e disseminação desses dados, que estão relacionados a todos esses eventos que estão listados lá no conceito ampliado de saúde, né? Então, para que serve essa coleta, essa consolidação e essa disseminação? Para o planejamento e implementação de medidas efetivas. Porque quando a gente conhece um problema, a gente consegue planejar ações, a gente consegue implementar ações que são específicas para aqueles problemas. E aí, no final, a gente tem como resultado, então, a proteção da saúde da população, a prevenção, o controle de riscos, agravos e doenças, bem como a promoção da saúde, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. A vigilância em saúde, ela segue alguns princípios. Esses aqui são os 3 princípios de todos os processos de vigilância. Vocês vão ver que a gente tem, para cada um dos processos de saúde, a gente tem uma vigilância. Então, a integralidade da atenção. Então, a gente tem uma atenção integral. A gente vê os sujeitos e as coletividades como o seu todo, e entendendo que a atenção básica, ela é a coordenadora de tudo isso. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho como que funciona a rede, mas vocês já podem dar uma pensada no fato de que a atenção básica, ela é a porta preferencial do sistema, a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, né? A organização, ela vai estar orientada por dispositivos e metodologias para favorecer, planejamento, programação, monitoramento e avaliação. Então, a gente reconhece os problemas de saúde daquele dispositivo, a gente planeja ações que são efetivas porque nós já temos o conhecimento. Essas ações, elas são programadas e são implementadas e ao mesmo tempo também são monitoradas e se os resultados delas foram alcançados, então através de avaliação. Então a vigilância em saúde, ela faz o processo completo. Coleta os dados, ajuda no planejamento, na programação, monitora o que está sendo feito e avalia os resultados, tanto de ações individuais quanto de ações coletivas, tá? E o terceiro princípio é a programação com objetivo que assegura, prevenção, proteção, promoção e atenção à saúde. Então, a gente tem programações da vigilância que conseguem fazer todos os âmbitos de ações de saúde, tudo bem? Bom, aonde que a gente faz isso? No território. Então, conhecimento do território é uma das coisas mais importantes. Então, é importante
que a vigilância esteja aliada com a atenção básica, porque é através da territorialização que a gente tem aí na atenção básica, nós conseguimos fazer o reconhecimento dos problemas, construir os indicadores de saúde, né, como está a saúde da população, e através da vigilância em saúde, ou seja, aquelas pessoas que estão ali antenadinhas nesse indicador aqui de saúde, elaborar as metas para o cuidado dessa população. Tá? Como eu já falei para vocês, a gente tem aqui só uma relação mesmo essa relação que eu acabei de explicar para vocês. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das vigilâncias. Então, a gente falou o geral das vigilâncias. Então, tudo que eu expliquei até agora, todas as vigilâncias fazem, só que fazem voltadas para a sua área de atuação. Então, temos várias vigilâncias. E aí, estas vigilâncias, elas vão atuar de forma a coletar dados, né, segmentar os dados, analisar esses dados e ajudar nesse processo de planejamento, programação, monitoramento e avaliação das ações. Então, a primeira vigilância que a gente vai ver aqui é uma vigilância que é muito conhecida por todos vocês, né? Todo mundo de alguma forma já ouviu falar, é a vigilância sanitária. Então, ela trabalha como um conjunto de ações que podem eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, considerando, gente, que as coisas relacionadas à saúde são praticamente tudo aquilo que a gente tem na vida, a vigilância sanitária, ela trabalha com tudo, né? Ela intervém nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens, na prestação de serviços de interesse de saúde. Isso inclui tudo, né? Inclui desde o hospital, que é o mais, pensando no estabelecimento de saúde mais conhecido, é o hospital, mas também inclui os restaurantes, inclui aqueles locais onde você cozinha, uma cozinha de escola, por exemplo, porque tudo está relacionado à saúde, tá? E aí ele envolve, direto ou indiretamente, todas as etapas que envolvam o consumo de saúde, tá? Ela foi criada na lei orgânica, né? Na lei 8080, que é a mesma lei que cria o SUS, e ela vem descrita lá como uma prática de defesa de saúde coletiva, né? Exercício de cidadania, porque através do trabalho da vigilância sanitária, a gente consegue consumir produtos e serviços de qualidade, ou seja, produtos e serviços que não façam mal para a nossa saúde. Tudo bem? Atua onde, então? Pensando nisso, medicamento, alimento, sangue, produtos para a saúde, tudo, cosméticos, as relações internacionais, e aqui eu quero frisar um pouquinho para vocês em relação a isso. Por quê? Porque quando, por exemplo, se descobre alguma coisa fora do país, que não está dentro da nossa legislação, é importante que a vigilância sanitária analise, né, as leis internacionais, ou como nesse local onde foi descoberto, e por que aquilo está acontecendo lá para poder liberar, né? Então, por isso que a gente tem alguns controles de medicamentos que você não pode trazer de fora, ou coisas desse tipo. Atua também nos laboratórios, nos portos, aeroportos e fronteiras, afinal nós estamos falando de coisas que podem prevenir, né, agravos importantes à saúde, né? Então a gente tem que pensar em consumir coisas de qualidade, e quem é responsável por essa qualidade é a vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária, então, como que ela faz isso? Ela tem três poderes, vamos dizer assim. Ela tem a ação normativa e fiscalizadora. O que significa isso? Ela faz a norma, ela explicita como vai ser, então ela legaliza e fiscaliza se isso está sendo aplicado, né? Então ela diz o que é para ser feito, que é a ação normativa, e define, né, e vai lá e fiscaliza se aquilo está sendo feito.
o que, do que, né? Dos serviços prestados, dos produtos, insumos terapêuticos, tudo que é de interesse da saúde. A vigilância sanitária, ela também vive em permanente avaliação da necessidade de prevenção de risco. Então, a vigilância sanitária, ela não faz só processos normativos e fiscalizatórios. Ela está o tempo inteiro analisando os dados para ver se não existe nenhum risco, para a gente anteceder os riscos. E ela também tem poder de polícia administrativa, né, no campo da saúde. O que é esse poder de polícia? Ela tem o poder de ir lá e fechar um estabelecimento, né? Com certeza vocês já ouviram alguma vez alguém falar assim, tal lugar a vigilância sanitária fechou. Por que a vigilância sanitária fechou isso? Porque ela tem esse poder de polícia administrativa, tá? A gente falou bastante de, coletam os dados, aí os dados são divulgados. Então, eu nem vou me prender muito aqui, mas é só para vocês entenderem quando a gente fala, coletam os dados são divulgados, é que existe um sistema de informação. A gente tem um sistema de informação do SUS que agrega todas as informações da vigilância e de outros setores da saúde. Então, quando a gente está falando de vigilância sanitária, quando eu falo, coleta os dados para poder todo mundo ter acesso, a gente está falando do Sinanvisa. Então, a coleta de dados, ela é feita, a compilação dos dados, ela é feita nesse sistema de informação. Então, todas as vigilâncias, elas possuem um sistema de informação, tá? Lá a gente tem registros e autorizações, regulamentação dos produtos, bens e serviços da saúde, fiscalização e monitoramento, tá? Vigilância ambiental, né? Agora a gente vai falar das questões da saúde ambiental. Então, a vigilância em saúde ambiental, ela vai trabalhar com a detecção de mudança dos fatores e condicionantes ambientais que possam prejudicar ou possam interferir na saúde humana. Então, ele trabalha especificamente nas coisas que estão relacionadas ao ambiente. Então, é física do trabalhador, são os desastres, é a água, é o solo, é o ar, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar quando fala em saúde ambiental, em vigilância em saúde ambiental. Então, ela vai normatizar, então, na vigilância ambiental, a gente tem um sisteminha para cada um desses. Então, a gente tem a água para consumo, o ar, o solo, a questão da contaminação de substâncias químicas, desastres naturais, acidentes e produtos, fatores físicos e ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver cada uma delas agora um pouquinho, para vocês entenderem como que essa vigilância acontece, tá? Lembrando sempre que todas as vigilâncias vão coletar os dados sistematicamente, né? Eles vão compilar os dados, divulgar esses dados sistematicamente, e isso vai favorecer todo o planejamento, programação, monitoramento e avaliação das ações no seu grau de competência, que no caso da vigilância ambiental é o ambiente, né? A vigilância de qualidade para água e consumo humano, então, é uma partezinha da vigilância em saúde ambiental que trabalha com as ações para garantir que a água, né, para consumo humano seja adequada, né, seja de qualidade. Então, ela fiscaliza, ela normativa e organiza, né, e principalmente normatiza as formas de abastecimento de água, tanto coletiva quanto individual, em todas as áreas, urbana ou rural. Isso significa, gente, se você quiser cavar um poço na sua casa, você precisa de uma autorização da Vigiágua, né? Você precisa de um estudo da Vigiágua para entender, não, essa água ela é própria para o consumo ou não. E como que isso vai ser feito para que ela não tenha nenhum tipo de contaminação, tá? O outro que a gente tem é o de populações expostas a contaminantes químicos, então a gente está falando das substâncias químicas prioritárias e dos poluentes atmosféricos, tá? Então, dos contaminantes químicos, a gente vai trabalhar
com a população exposta especificamente ou com o risco dessa população ser exposta. Então a gente adota, né? Ela ajuda a adotar medidas de promoção, prevenção contra as doenças que estão relacionadas a essa aí. Significa o quê? Existe uma população que já é exposta. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha aplicando os agrotóxicos, ou aquela pessoa que trabalha em lugar onde ela tem um risco químico enquanto risco de trabalho. A gente tem ali uma população exposta a contaminantes químicos. Então, a vigilância, ela vigia, ela trabalha nisso. Vamos trabalhar de uma forma em que a gente coleta os dados, programas, façamos programação, façamos o monitoramento das doenças que advêm disso, tá? Assim também como da questão da vigilância às populações expostas à poluição atmosférica. No caso, somos todos nós, né? Principalmente, gente, as grandes metrópoles e os polos industriais, tá? Então, a gente tem aí toda essa população vigiada. Vamos pensar na cidade mais poluída do país, Cubatão. Lá em Cubatão a gente tem, na realidade não é só em Cubatão, mas eu tô dando o exemplo de Cubatão porque lá é muito presente isso. Então, a vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica, a vigiar, ela está o tempo inteiro analisando os dados do impacto da queima, desses gases que são produzidos o tempo inteiro pelas fábricas, né? Para que, caso aconteça, por exemplo, muitos problemas relacionados a isso, a ação seja rápida, a ação seja mais efetiva, tá? Porque a gente está em constante vigilância. Tá? A outra vigilância ainda que está dentro da saúde ambiental são aquelas relacionadas aos riscos dos desastres, as doenças advindas dos desastres, né? Que é o vigidesastre. Então, ele está trabalhando com todos os desastres, sejam desastres naturais, tá? Ou sejam desastres infraestruturais. Então, o que são desastres naturais? Enchente, né? Tsunamis, terremotos, isso são esses desastres. E os outros tipos de desastre são aqueles desastres, por exemplo, que aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana, que foi aqueles rompimentos de barragem. Então, eles trabalham o tempo inteiro com o sentido de trabalhar continuamente para reduzir o risco de agravos relacionados a esses desastres. Porque, por exemplo, uma enchente, que é um desastre, ela não tem como consequência apenas a perda de casa, como se fosse apenas, né? Não é apenas, mas não tem só como consequência a perda de casa, perda de imóvel, né? Morte por afogamento. A gente tem aí uma série de doenças que podem acontecer pelo simples fato das coisas estarem alagadas. Então, a leptospirose é uma delas. Um aumento de fungos nas casas, elas podem aumentar problemas respiratórios e por aí vai. Tudo bem? Nós temos também, aí dentro da saúde ambiental, a vigilância associada pelos fatores químicos, que é o Vigifis, físicos, desculpa, que é o Vigifis, que ele está trabalhando com radiação, né? É aquele que vigia os problemas que podem estar relacionados à radiação. Principalmente, gente, profissionais com alta, que trabalham, ou que vivem em alta concentração de minérios radioativos. Então, a gente tem uma vigilância só para isso. Então, tem um pessoal lá que fica vigiando os dados para que qualquer risco, qualquer aumento qualquer alerta para esse agravo, sejam feitas ações efetivas para resolver, ou para prevenir, ou para promover saúde. E ainda, por último, aí, na vigilância da saúde ambiental ainda, nós temos a saúde do trabalhador, a vigilância em saúde do trabalhador, que são as atividades que são destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, tá? Então, trabalhar com os agravos, né? A gente tem uma vigilância aí de agravos que são advindos do trabalho e das condições de trabalho. Então, a gente tem todas as doenças laborais, que a gente chama, elas são notificadas e elas são compiladas e são analisadas. Então, olha, em tal lugar está tendo muito burnout. Burnout é
doença relacionada de trabalho. Então, eles trabalham com esses dados para promover a saúde, proteger, recuperar e reabilitar os trabalhadores. Tudo bem? Agora que a gente viu todas essas partes, agora a gente vai ver um bem conhecido, tá? Ó, só para lembrar que todos eles têm aí um sistema de informação, tá? Todos eles. No caso da saúde do trabalhador é o RENAST, tá? E esse aqui, ó, que todo mundo tá conhecendo agora por conta do coronavírus, né? Vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica a gente tem ouvido falar o tempo inteiro aí agora nas redes sociais. A gente tem visto, mesmo que não com esse nome, mas a gente tem visto muito o trabalho da vigilância epidemiológica. Porque ela tem como propósito, gente, fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde. Então, o tempo inteiro a gente recebe atualizações de como lidar com as situações que estão acontecendo. Por quê? Porque a gente está em vigilância permanente, tá? E quem tem a responsabilidade de decidir sobre a execução das ações de controle e doenças e agravos é a vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, ela faz um trabalho super completo. Que trabalho super completo é este? É um trabalho que ela coleta os dados, né, da atenção básica, ela vai recebendo os dados, ela analisa esses dados e a partir da análise desses dados, fornece a orientação técnica para a gente lidar com essas situações e decide quais são as ações de controle para essa situação de saúde que se apresenta naquele momento. Tá? Então, a vigilância epidemiológica é extremamente importante para a gente na saúde. Tá? Ela, então, torna disponíveis as informações atualizadas. Gente, essas informações, elas são para a população. Sabe esse boletim que a gente tem visto aí do coronavírus? Quem fornece é a vigilância epidemiológica. Na realidade, quem compila e quem organiza é a vigilância epidemiológica. E ela é um importante instrumento para planejamento e operacionalização dos serviços de saúde, tá? Gente, quando tem um surto, ou quando tem uma epidemia, ou quando tem qualquer alteração, qualquer mudança da situação de saúde de um determinado local, o primeiro a descobrir, o primeiro a perceber isso é a vigilância epidemiológica, tá? Como que ela consegue fazer isso? Então, ela coleta os dados advindos das unidades de saúde. Então, quando a gente atende alguém na atenção básica, no hospital, na UPA, em qualquer outro lugar, a gente tem aí uma série de doenças, uma série de agravos que são notificáveis, e aí a gente manda isso para a vigilância epidemiológica, ela pega esses dados, processa esses dados e transforma ele em informação, né? Analisa e interpreta, ela diz o que significa esses dados naquele momento e naquela região, né? E a partir disso recomenda as medidas que vão ser feitas de prevenção, de controle e tudo mais. Depois que essas medidas elas são implementadas, a gente vem para a avaliação da eficácia e da efetividade delas. E posteriormente divulgação de todas as informações, boletins, né? Tá funcionando, não tá funcionando, tem o que tá novo, mudou o perfil, né? Por exemplo, a gente tem visto, olha, quantas mortes, qual que é a idade das pessoas que estão morrendo, qual que é a idade das pessoas que estão se recuperando, tudo isso é papel que a vigilância epidemiológica faz, né? Através dessa coleta, processamento e análise dos dados relacionados aos agravos, tá? Dentro da vigilância, a gente tem, então, portanto, os objetivos de informar sobre a magnitude e a distribuição dos agravos. Então, olha o que a gente tem visto frequentemente, até agora por conta da Covid-19, a gente tem um aplicativo, né, de celular em que a gente pode ver como é que essa magnitude, como que está distribuído, por exemplo, a Covid. Recomendar ou iniciar ações oportunamente, né? Então, recomendo que faça as coisas ou vamos iniciar isolamento social. Por exemplo, o isolamento social que foi recomendado nesse momento pelo Ministério da Saúde,
Ele vem de recomendação da vigilância epidemiológica, tá? Identificar as tendências dos grupos, os fatores de risco, igual eu acabei de falar para vocês. Né? Então, a gente vai, através de dados da vigilância, entender como que as doenças se comportam, né? E através da vigilância, né, do tempo inteiro dessa vigília que a gente tem, detectar as epidemias e documentar como que as doenças estão sendo disseminadas, tá bom? Como que a gente faz isso? Primeiro, todas as doenças que são de notificação, elas precisam ser investigadas. Então, todas as vezes que eu tiver uma suspeita, de um evento sanitário, eu preciso notificar ela. Geralmente eu notifico como um caso suspeito e depois a gente tem confirmações ou não. Então, a partir do momento em que eu tenho um suspeito, a gente já tem algumas medidas que são orientadas pela vigilância sanitária que a gente tem que fazer. Vamos pegar o exemplo da Covid-19. Então, chega alguém lá com os sinais clássicos da Covid, né? Febre, tosse, principalmente a dificuldade respiratória, né, que é o nosso fator, pelo menos até agora há pouco era o fator principal aí para a gente analisar ele como suspeita. Então, a gente já vai colocar ele como suspeita, a gente vai fazer a notificação enquanto coronavírus, e aí a gente vai trabalhar com o quê? Com as medidas de controle. Então, quais são as medidas de controle que estão sempre amplamente divulgadas? A gente vai fazer os testes, né, para a gente poder descartar outras coisas, isolamento domiciliar e tudo mais, a depender da característica ou a gravidade que a pessoa tem, né? Isso para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? E aí, a partir da suspeita, a gente tem o que a gente chama de notificação compulsória. Tá? O que é notificação compulsória? É a comunicação obrigatória para a autoridade de saúde. Então, existe uma série de agravos que precisa ser notificada a partir do momento em que a gente tem uma suspeita. Tá? Então, eu tenho suspeita de alguma coisa que faz parte da listinha que eu vou mostrar para vocês, eu preciso fazer a notificação. Então, eu vou notificar todas as suspeitas de doença que estão nessa lista e lembrar que a notificação é sempre sigilosa, porque a gente não pode comprometer a integridade das pessoas, tá? Então, nós temos 3 tipos de notificação compulsória. A notificação compulsória imediata, que é aquela que aconteceu o negócio em 24 horas, a gente tem que, até 24 horas, a gente tem que fazer a notificação e pelo meio mais rápido. Geralmente isso acontece por telefone. Então, chegou lá, notificação imediata. Eu vou ligar para a Secretaria de Saúde e aí que eu vou fazer os papéis. Por exemplo, sarampo é uma doença de notificação imediata. Então, chegou um caso para mim no posto de saúde ou para o médico de sarampo, a gente tem que ligar notificando. Aí a gente tem a notificação compulsória semanal, que é aquela que pode ser feita em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência. Então, chega lá, eu vou fazer todo o processo, vou fazer o procedimento e de semana em semana eu mando um relatório das minhas notificações compulsórias, daquelas doenças que estão nessa lista, tá? E aí a gente tem a notificação compulsória negativa, que é uma comunicação semanal que a gente faz para as autoridades de saúde. E quando eu falo autoridade de saúde, eu estou falando de Secretaria Municipal, Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, dizendo, olha, não tem nenhum agravo da lista de notificação compulsória que está em caso sob suspeita aqui nessa região, tá? Então, é assim que a gente faz os 3 tipos de notificação, tá? Essas são as listas, ninguém precisa decorar essas listas, é só para vocês entenderem, para entender como que é tão completinha a questão da vigilância epidemiológica, que praticamente todas as doenças infecto-contagiosas estão aqui de alguma forma, tá? Ó, todas essas doenças, elas fazem parte da lista. E essa daqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, é a ficha de vigilância, a ficha de notificação e de investigação que a gente preenche e aí a gente manda lá para as secretarias para a gente poder virar dado para a vigilância epidemiológica coletar isso e transformar isso em informação e
formas da gente promover e proteger a saúde da população, tá bom? Essas foram as referências que a gente utilizou para trabalhar com vocês. Agora vocês vão fazer a leitura dirigida e vão fazer o quiz que a gente preparou com todo carinho para vocês lá no AVA, tá bom? Um beijo, bons estudos e até a próxima!